nossa live. Adoro! Vamos lá? Estamos ao vivo já no Olá, Facebook. everybody do Facebook! Aqui, olha, tem alguém aqui. Tem mais gente, Ah, esse não é o... Será? Só porque nós vamos anunciar hoje o tema da nossa próxima semana. Não dá spoiler, Fernanda. Olá! Que bom! Aqui, olha, no Facebook. Muito obrigada. Vamos ver aqui. Eu não aguento, gente. A gente tem uma amiga nossa que chama a gente de diva e de rainha. Para, eu ganho a noite, ganho o dia, ganho tudo com isso. Pronto. Adriana. Deixa eu ver. É porque aqui eu consigo ver, né, gente? Vocês não sabem, aqui no Face dá para aparecer na divisão de telas, e nós somos o Doutoras Respondem. Muito boa noite, eu sou a doutora Adriana Basso, eu sou médica e administradora, e minha irmã, ela é a doutora Fernanda Basso. E eu sou advogada. Juntas nós duas fazemos o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo. Respondemos todos os... E a gente assim, olha, eu tenho assistido algumas lives e algumas pessoas têm comentado com a gente. As pessoas falam as coisas, abrem a câmera e ficam todas cheias de dedinho para poder falar ou deixar de falar. De verdade, você abriu uma câmera para poder conversar com as pessoas, para poder dizer as coisas para as pessoas. E você não vai falar a verdade? Para que falar? Pra quê? Pra hipocrisia, eu acho que fica nem na sua casa dessa, né? Muito bem, então nós nos apresentamos e hoje o tema da live é solidariedade. Nós fazemos lives diárias às 21h21, salvo intercorrências, tipo trabalho ou conexão. Se não der às 21h21, a gente entra 22h23, 22h25. A gente já entrou mais tarde também. E falamos sobre temas diversos. Nós falamos sobre economia, sobre direito, sobre administração, sobre temas jurídicos. E nossos pilares são os pequenos negócios, os valorização idosos, dos profissionais da saúde. Tipo nós. Eu não. Os idosos e contra a violência doméstica. E os pequenos negócios e os profissionais liberais e autônomos. Pessoas que realmente estão perdendo todo o sono. E também, como criou tanto corpo esse nosso projeto, nós criamos o Juntos. O Juntos é a nossa plataforma, o queridinho da minha irmã, né? Explica um pouquinho a plataforma, Fê. Então, Juntos com Doutoras, tem gente que fala que doutoras é de doutoras, advogada e médica. Tem gente que fala que doutoras vem de D de doar, R de respirar, R e A de amar e S de sentir. Com saudades. A Fernanda sempre fala, tô com saudades já, né? No final da live. É isso aí. E o Juntos é uma forma que nós conseguimos para ajudar você que tem o seu negócio, que tem o seu consultório, que está pensando em como sobreviver porque perdeu o seu emprego. Artes, né? Seu artesanato. As pessoas mesmo que são empreendedoras. Até, você sabe que a gente recebeu um monte de currículo de profissional buscando vaga? Não é essa a nossa proposta. Mas surgiu, gente. É algo que é muito legal. Então, caso vocês também tenham interesse em saber se tem profissional disponível, olha, tem muita gente que mandou currículo pra gente. E aí
A gente recebe todo dia, na verdade. Então, e o Juntos, nada mais, nada menos, é um projeto para que as empresas, os profissionais da saúde ou qualquer outro tipo de profissional, empreendedor que queira começar o seu negócio, entre nessa plataforma junto com a gente e juntos nós estamos trocando informações, ideias, sugestões e melhorar fazendo o o nosso negócio. Networking. Isso. É porque eu acho que a coisa vai dar certo quando tem as duas vias. Os dois ganham, os dois lados ganham. Então você oferece o seu, o outro compra de você. E aí existe um combinado. Um combinado que é bom para os dois. Mas vocês sabiam que quando a gente faz uma micro-sociedade, a exemplo de um condomínio, que nada mais é do que uma micro-sociedade com algumas regras particulares e crescem junto. Muitas vezes num condomínio você não escolhe, né? Quem vai ser seu vizinho. Se você pudesse escolher, nos Estados Unidos, se eu pudesse sim. escolher meu vizinho. Nos Estados Unidos você consegue. Se você vai comprar um apartamento lá, você tem que perguntar primeiro se os outros querem que você more naquele espaço. Em alguns lugares. Uma live do Alok. Mas assim, no Juntos não tem isso. Não tem aquela história de só entra um advogado, só entra um médico, só entra... Não, nós somos uma comunidade para que troquemos juntos ideias e juntos a gente consiga divulgar o trabalho de um, divulgar o trabalho do outro e trazemos ideias, orientações para que as pessoas consigam sair desta crise fortalecidos e cheios de esperança de um mundo melhor. A ideia é essa. Justo, juntos. Quantas pessoas e quantos negócios estão aí sem saber como fazer? Olha, tem várias se amigas reinventando. Que perderam também franquia, né? Eram franqueados e agora não são mais. Isso balança, né? Porque mudou a marca e a pessoa tem que se reinventar, uma marca do zero no meio de pandemia. Isso também é um casinho, hein? Assim, eu tive algumas consultas já com relação a contratos. As pessoas fizeram contratos, por exemplo, de franquia. E aí não conseguiram saber como é que eles vão fazer para poder continuar, porque já pensou uma franquia no shopping? Shopping fechado? Existe shopping agora que está fazendo serviço de drive-thru. Eu acho errado? Não. Eu não acho errado. Toda forma de venda honesta, precauções. É isso, claro. Não acho errado. Quantas pandemias o mundo todo já passou com menos tecnologia, menos informação que nós estamos tendo agora e conseguiu sobreviver. E a economia nem era isso tudo. O legal é que do sofrimento, da dor vem a reestruturação, o reinventar. Então, se a gente for olhar a história das pandemias, então primeiro, até assim, falando da solidariedade, durante a pandemia existe muita ajuda, né? Então, todos os momentos em que houve pandemia, também houve solidariedade. E o tema que nós trouxemos para a live de hoje não foi em vão. Nós fizemos toda essa introdução para poder explicar exatamente. Depois de pandemia, sempre há uma evolução de alguma coisa. Ou de um medicamento, ou de uma plataforma, ou de uma tecnologia. Então, nada é à toa. Nós costumamos falar assim aqui no Doutoras Respondem que muitas vezes o amor e a dor, eles acabam fortalecendo. Muitas vezes esse combinado de amor e dor deixa você um pouco sem visão, mas espero que seja por um período determinado. O medo, ele trava. Trava. Por isso que a gente está aqui, para trazer isso. Essa foi a nossa forma também de fazer a nossa espécie de solidariedade.
Porque junto com Doutoras Respondem, nós temos projetos sociais. Uhum. O que a gente já fez, então? A gente... Você vai falar? Pode falar. A gente levou música para os idosos. Continuamos ainda com parceria com a banda. A gente ainda tem a parceria e vamos ter por muito tempo. E foi uma coisa muito bacana. E o pessoal do asilo, que é um asilo, não foi escolhido à toa, tá? É um asilo credenciado pela OAB. E, né, então a OAB de Pinheiros, que é onde a Fer é cadastrada, né, na OAB, na região de Pinheiros. Da cidade de São Paulo. De São Paulo. Esse asilo, ele é credenciado, então não foi do nada, não é uma ação que a gente tirou e não é do nada. A entidade existe. A entidade existe, precisa, e os idosos, eles são muito bem tratados, mas com muita dificuldade lá. Então nós levamos alimentos que a gente coletou de doações, aqui principalmente o pessoal do CEAGESP, aqui de São Paulo. Então nós conseguimos muita fruta para levar para os idosos ali de Embu. Esse asilo é credenciado da OAB. E o mais legal disso tudo é que as pessoas que fizeram as doações, e nós falamos, nós do Doutoras Respondem gostaríamos de falar o nome da tua empresa. Não, nós não queremos, nós não precisamos fazer esse tipo de divulgação para isso, porque nós estamos fazendo bem. Nós respeitamos. Porque viralizar o bem, gente... Esse vírus é bom, Esse vírus é bom, vamos viralizar o bem. Certo? Isso. E agora, essa campanha eles precisam de mais coisa lá. Essa campanha com esse asilo funciona ainda, continua ainda, e a banda Quarentena Plaza, que é a nossa parceira, gratidão, então, continua fazendo apresentações em condomínios. É bem provável que amanhã tenha, porque sábado à tarde eles sempre estão tocando agora. E eles não cobram cachê. Eles também surgiram nessa pandemia. Eles cobram atenção. Eles cobram alegria e quem puder fazer a doação para o asilo. Não existe doação máxima, não existe doação mínima. Tá? E essa doação ela não passa em termos financeiros nem pelo Doutoras e nem pela banda. E nem físico, né? Porque a gente não retira nada. Fica a dica aí para quem gosta de também se sente bem em viralizar o bem e não sabe como fazer. Existem ONGs que são destinadas a isso, a fazer essa arrecadação. Então elas credenciam também as entidades, elas pesquisam as entidades, elas estão lá na plataforma e quando você vai fazer a doação, você entra nesse link, numa conta que é vinculada através do PicPay, que também cresceu muito nesse período de pandemia. E aí depois eles vão destinar o dinheiro. E a banda e a gente, nós vamos estar sempre acompanhando, porque nós fomos lá e perguntamos qual é a necessidade. Eles precisam de fralda. Quando eles não, a necessidade não foi nem só essa, quando a banda foi lá e... então, depois na segunda ida ou na primeira? Na segunda ida. Nós vimos que eles precisam de obras no imóvel. Sim, gente, é um lugar alugado. Eles alugam lá há cerca de 10 anos e moram famílias, tá? Não é assim, por exemplo, moram irmãs, moram pai e filha, então é uma comunidade mesmo, tá? Então na estrutura que existe, com as dificuldades que eles enfrentam, existe muita dedicação a esses velhinhos. Então nós precisamos de doação para esse asilo e essa é uma coisa que a gente fez. Ainda precisam de curativo, de medicamento, fralda, eles vão reformar, fazer a pintura da fachada. Então pensa, outra coisa, lá tem 2 andares, então tem uma varanda. Precisa cercar a varanda, porque idoso não pode ter tontura e cair da varanda, igual criança. Então precisa fechar as varandas. Então é outra ajuda que eles precisam também.
E agora nós vamos abraçar junto com a OAB de Pinheiros a campanha da arrecadação. Tem mais campanha, gente. Não é para lá. É outra. Essa é outra campanha, mas eles também vão ter uma parte da destinação. Então, porque eles são credenciados na OAB. Isso. Tá? A OAB está arrecadando leite para fazer doação. O ano passado, não é o programa Leve Leite da prefeitura, é diferente, é da OAB, tá? É diferente, a organização Ordem dos Advogados. Eu consegui com o síndico do prédio lá do escritório para colocar uma caixa para as pessoas levarem roupas para fazerem doação, porque daqui a pouco a gente está entrando no inverno e a gente não pode esquecer que tem muita gente aí que está morando na rua. Muita gente. Infelizmente, onde eu moro, eu não consegui fazer essa ação. Eu fiquei muito triste, muito sentida com isso. Tomara que, apesar de que, por mais que eu tivesse ficado sentida com isso, as pessoas que moram aqui junto no mesmo prédio que eu fico feliz porque eles fazem... Existe gente que quer, né? Existe gente do bem, que viraliza o bem. Tem um tchauzinho aqui, né? Rafa, boa noite. E aí, outra coisa que eu quero falar para vocês, se vocês quiserem participar dessa campanha, junto com a OAB, e nós estamos fazendo isso, Doutoras Respondem está entrando junto com essa campanha em apoio, porque nós realmente acreditamos. Não entramos aqui para pedir nada para ninguém. Não é o objetivo do Doutoras Respondem. A gente veio aqui para poder fazer um bate-papo, para trocar informações e dividir mesmo momentos com vocês. Mas a solidariedade faz parte da gente, do nosso princípio e caráter. Eu recebi um flyer bem assim, é engraçado como vem na hora certa, né? Solidariedade, sólida realidade. Levamos uma sólida realidade a alguém, porque às vezes a gente não percebe que o outro precisa daquela doação, né? Então, e muitas vezes as pessoas elas vivem num mundo que não acreditam que exista um outro mundo paralelo. Existe. Olha, a realidade do outro não necessariamente é uma grama verdinha florida. Então, eu todas as noites antes de dormir eu faço uma oração com meu filho e meu filho todas as noites pergunta para mim: por que isso, mamãe? Por que a gente agradece pelo dia de hoje e agradece pelo dia de amanhã? Isso. Porque quando a gente tem gratidão, a gratidão então vai junto com a sólida realidade. Porque assim, não é que você tenha que ser conformado com aquilo que você tem ou com aquilo que a vida te dá. Não. Pode melhorar. Você tem que agradecer por algumas coisas que aconteceram na sua vida e que você consegue assimilar e modificar, ressignificar. Essa é a ideia de fazer a solidariedade e de agradecer. Pro positivo. Porque senão vira depressivo, encolhe, não consegue, mas não eu realiza. acredito que a gente também tem que agradecer algumas coisas ruins. Mas aí como referência, como motivação. Claro. Né? Claro. E não é só comparar, é coisa ruim, mas tem gente pior. Não compara. Né? Veja o seu, como daquilo que você pode, desse ponto você pode melhorar. Sim. Bom, então, só para a gente finalizar com relação a essa campanha do leite da OAB, quem tiver interesse pode chamar a gente no direct e aí a gente combina como vai fazer. Tem prazo dessa campanha, Fê? É só o mês de maio agora? Como é que eles falaram? Eu vou colocar isso tudo, ainda não tenho todas as informações, mas geralmente a gente pede leite em pó, porque fica até mais fácil, mas se tiver leite longa vida, ok, não tem também. Problema, a gente resolve questão de validade e tudo. Sim, e vocês não têm ideia, gente, o que é que causa em vocês
quando vocês fazem o bem. O bem faz mais bem para quem pratica o bem do que quem recebe o bem. Eu adoro o trocadilho. Adoro o trocadilho. E é isso. Então, se alguém tiver interesse, e é óbvio que quando a gente pratica a solidariedade, é o que a gente sempre fala aqui. Nós não podemos praticar aquilo que tira da gente. A gente tem que praticar aquilo não é que... o que fala assim de o sacrifício, né? Não, porque aí perde o fundamento. Já pensou, você fala assim, porque tem muito lugar... Porque aí você tá fazendo, não é porque você assim, quer, porque o seu coração manda. A religião fala, você tem que dar o seu sacrifício. Não, você tem que dar o dízimo, e depois a sua família mais fica sem o sacrifício, são duas coisas. Dízimo mais sacrifício? Não, gente, calma. Eles explicam a razão disso. Tem que dar uma casa lá e depois você não tem onde morar? Calma. Dri, muita calma nessa hora. Mas assim, cada um dá aquilo que quer. Cada um dá aquilo que quer. Sem qualquer nenhum clichê ou nenhum tipo de outra apologia aí com essa frase. Mas eu entendo o seguinte, você só pode doar para alguém aquilo que você está fazendo de coração, de boa fé, para fazer o bem e não para tirar de si. Nós não estamos no momento, Dri, de tirar da gente para dar para o outro. Pode compartilhar. Uma coisa é compartilhar. Você dividir. Não tem condição de tirar do seu, porque seu filho, ou porque sua mãe, ou porque qualquer um. Você não tem condição de tirar do seu, mas você pode fazer de outra forma. Por exemplo, tem muita gente que está se unindo para poder fazer refeições para quem não está tendo comida. Que legal. É muito válido. Pessoa que eu conheço, que trabalhou junto comigo, que eu sou grata. E eu vejo o trabalho todo, oferecendo mais, sei lá, quantas refeições eles fizeram. E tudo muito arrumado, muito bem servido, bonito de se ver. Porque não adianta fazer doação simplesmente para doar. Não é lixo, né, gente? Não, a pessoa, se você vai fazer alguma coisa, faz bonito. Claro, porque daí você vem ainda com o capricho, dá mais alegria quando você recebe. Adoro quando alguém fala alguma coisa de mim, porque todo mundo só fala da Adriana, né? Porque a doutora Adriana tá bonitinha, aí falando assim, concordo. Ela nasceu antes. Complexo. Concordo plenamente com a doutora Fernanda, #amei. E vocês sabem qual é a definição de solidariedade? Eu acho legal falar isso. Então fala, porque eu falei uma divisão aí, sólida realidade. Eu vou pedir até a gentileza para vocês, porque dessa vez eu vou ler o conceito da internet. Solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo, ou um sentimento, uma união de simpatias, de interesses ou propósitos entre os membros de um grupo. É uma cooperação mútua entre duas ou mais pessoas, identidade de seres e pares, interdependência de sentimentos, de ideias e de doutrinas. Então, bondade. Isso é coisa que você faz mesmo do seu coração. Compreensão do que é com o próximo. Então, quer dizer, você entende qual é a realidade do outro e se coloca no lugar do outro para poder ver aquilo que o outro precisa e talvez você possa compartilhar. Se vocês prestarem atenção, ontem nós trouxemos um tema aqui, que foi demissão humanizada. Que tá lá no YouTube. Quem não conseguiu ver, já não tem mais a live, mas a gente colocou lá no YouTube. Doutoras respondem lá no YouTube. E o que é demissão humanizada? Nada mais é do que você fazer uma comunicação. Né? Vai lá no YouTube. Claro, você vai fazer uma comunicação de uma situação que não é muito agradável, mas com uma delicadeza que você gostaria que fizessem com você.
Então, solidariedade nada mais é do que se você estivesse naquele lugar e alguém passasse e fizesse por você aquilo que você está fazendo, gente, você não ia achar legal? Eu vou contar até uma situação aqui. Tinha uma época que eu estava sem carro e eu tinha que sair. Aí eu falei, gente, o Uber, sabe aquele dia que dá tudo errado? Que você quer culpar o mundo mesmo. Eu não dei carona, não sei por quê, não sei, devia estar viajando ou trabalhando. Era durante o dia, você não ia estar mesmo. Então, mas a ideia era exatamente isso que eu queria falar. Aquele dia que o seu celular não pega para você pedir Uber. Quando você consegue, fica lá 7 minutos pro carro chegar e o carro nunca vem. Quando tá pertinho, cancelado. Aí, de repente, tá aquele frio ou chove. Dá tudo errado e você reza para aparecer alguém. Reza, ora, pede, clama, enfim, para aparecer alguém que te dê uma caroninha. E o que custa, gente? Eu já fiz isso várias vezes. Aqui no meu prédio mesmo, eu falo tanto do meu prédio, eu nem sei o que o povo vai achar do meu prédio depois, mas aqui no meu prédio mesmo, eu vejo às vezes uma pessoa você quer que eu sei aonde a criança estuda. Era exatamente onde eu ia passar. Me custava, eu sabendo que a avó estava levando o neto a pé para a escola. Não tinha pandemia ainda, não tinha nada dessas coisas. E eu falei, eu lhe dou carona. Para ir, para voltar não vai dar, porque eu já estou indo no meio do meu caminho. Sim, mas não, ajuda, imagina, né? Vai atrapalhar você? Falei assim, se fosse me atrapalhar, eu não me ofereceria. Posso lá em casa? Aquela história, vai tomar um café lá em casa e não sabe nem onde a pessoa mora. Né? E nem sabe se você gosta de café. Então eu ofereci e foi uma coisa muito bacana. E nesse meio tempo, nessa já foi uma outra oportunidade, não era a hora do que eu estava sem carro, no exemplo que eu estava contando antes. E assim, nesse dia eu não tive ninguém que tivesse passado e me oferecido um carro para poder me dar uma carona. Mas, no final das contas, deu tudo certo, o Uber demorou, mas chegou. É porque não era aquele horário, aquele momento, aquele jeito. E tinha assim, que ser de outra forma. E como eu não gostei, eu vivi essa situação, então eu realmente faço isso, óbvio. Que eu não vou fazer isso com pessoa que eu desconheço, porque tem gente que tem maldade no coração. Tem gente que faz mesmo pro mal. Então, às vezes você vê lá a pessoa no ponto de ônibus, não sei o que, você pode até se condoer, mas você vai pegar e vai falar com uma pessoa que você não conhece, que você vai colocar dentro do seu carro, você não sabe o que vai acontecer com você. Aí já é um pouco arriscado. Então, nesse aspecto, eu teria a minha limitação. Eu tive uma ajuda também, assim. Eu fui fazer um estágio na China, né? Estágio de medicina chinesa. Eu fui sozinha, não falo chinês, eu falo um pouco de cantonês, por conta do Kung Fu e por conta da acupuntura. Então, eu tinha escrito no meu caderno algumas instruções e medidas de segurança, que a pessoa aqui é precavida. Mas o aeroporto em reforma e eu perguntava para os guardas onde é que eu pegaria o ônibus local, porque aí eu não era mais a turista, eu era local. E o guardinha do aeroporto fazia assim, ó. Aí você fala, se até o guarda faz isso, imagina só o resto da população. E aí eu consegui achar uma bilheteria eu falei o nome da cidade que eu iria, paguei o quanto era, que eu já tinha visto na internet, e também fui perguntando para as pessoas se aquele ponto de ônibus era ali. Se a pessoa perde o ônibus, era uma Marinette. E aí ninguém respondia, ou virava a cara.
O que aconteceu? Tinha uma família de chinês que mora no Canadá e levava o filho deles para conhecer os avós pela primeira vez. Iam para a mesma cidade e falavam inglês, e aí conseguiram me ajudar. Então eu fui todo o trecho de ônibus, 2h30, numa chuva danada, com essa família de chinês que mora no Canadá. Foi a primeira vez que eu falei, Kaileme, volta. Mas aí eu falei, não, Kaileme me deixou no lugar certo, na hora certa. Outra coisa que é muito interessante do tema solidariedade, que são curiosidades que eu gosto de trazer, porque eu já falei para vocês, toda vez que a gente entra aqui, por mais que a gente faça o nosso bate-papo ser algo muito tranquilo, às vezes o tema não pede essa tranquilidade, mas que a gente tenta e procura sempre manter essa conexão com vocês, até mesmo tentando não usar palavras difíceis do linguajar jurídico, nem do meio juridiquês, nem do mediquês, nem do administraçãozeis, a gente tenta. E a gente se prepara para vir para cá. Nós não escolhemos os nossos temas à toa. Tudo é muito pensado. Tudo é muita dedicação nossa para que a história se mude e que a gente consiga fazer um mundo melhor. A solidariedade, se vocês não sabem, eu vou falar. Ela tem um dia também. Não é hoje? Não, a solidariedade hoje é um dia, nossa. mas tem um dia. Hoje é o Dia Internacional da Família. É. 15 de Em dezembro maio. também, viu, gente? Hoje deve ser o Dia Internacional, dia 8 de dezembro, que é meu aniversário, que é o Dia da Justiça. Aí, já fica a dica aí pra já vocês. nasceu no Dia da Justiça. Pois é. Né? Já fica a dica aí. Também se diz que é o Dia da Família. E o Dia da Solidariedade é o dia 20 de dezembro. Uia, ainda não é meu aniversário. Não. E mais uma outra coisa interessante, o tema é tão importante, tão relevante, não é só em termos de Brasil e nem em época de pandemia, não. O tema é tão importante que ele está previsto na Declaração de Direitos Humanos. Então você pode fazer solidariedade entre pessoas, os que você conhece, entre países também pode fazer, entre organizações, empresa com comunidades. A Europa, que é um continente antigo, é onde também essa questão da pandemia aí teve o início todo, é um continente que realmente pensa na solidariedade. E detalhe, nem todos os países europeus têm essa necessidade dessa solidariedade. Mas quando a gente pensa em solidariedade, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Não é dinheiro. É doação. É dar. É isso. Ou aí é físico. Então, o que vocês têm? Quando vem solidariedade, fala solidariedade, o que aparece na cabeça de vocês? Qual é a primeira palavra que vem? Solidariedade é ser solidário, é conviver com o seu par numa dificuldade. Nesse momento da pandemia, muitos países não se sentem ajudados ou vistos e esperavam essa solidariedade. E comunidades também esperam essa solidariedade. E a população que se sente ameaçada também espera a solidariedade. De quem? Ou da comunidade, ou da prefeitura, ou do governo, ou da esfera federal. Então existe a pessoa que governa e tem a solidariedade, quer dizer, colocar-se no lugar do outro, da população, que é a república, o povo que governa, para ver o que realmente o povo precisa. E existe quem precisa, e às vezes fala ou não, para ter aquele ato de solidariedade.
Nós fizemos aqui então a doação para o asilo de cosméticos, de alimentos, porque nós vimos que nessa instituição há uma necessidade e nós nos colocamos no lugar do outro para prover aquilo que a gente acha que eles precisam. E assim, nós do Doutoras Respondem, a gente vai entrar sim em todas as campanhas que forem de acordo com os nossos princípios para poder ajudar, porque solidariedade é isso. Você tem que acreditar na necessidade do outro para que você possa realmente fazer a ajuda e minimizar a dor do outro. É uma coisa tão simples que faz um gesto muito grande. Então, por exemplo, os cosméticos, eles adoraram. Alimento, frutas frescas. Quem não gosta? Alegria. Música, né? E a solidariedade, ela não precisa vir só no dar Material. Coisas. Ela pode ser uma solidariedade numa contação de histórias. Você está sendo solidário com aquele momento. Você está dando o seu tempo para o outro. Sentindo uma necessidade de aproximação, de cultura. É uma troca, né? É uma troca, Bri, positiva. Dos dois lados. Então, mas é uma troca. Quando você pratica o bem, você não tem que praticar o bem ou faz solidariedade pensando que você vai ter retorno. Uhum. Eu acredito muito nessa questão do cíclico, na questão da lei do retorno. Uhum. Eu acredito que exista a justiça do homem e a justiça divina. Mesmo que tarda. Não vai falhar. Tá? E nós não temos o fim religioso aqui no Doutoras Respondem, só deixando muito claro isso. Nem mas de uma religião, nós nem de outra. Temos a nossa formação, né? Eu já fui em vários lugares para ver, né? Já fiz retiro budista, já fiz um monte de coisa. E outra, eu já para você poder falar de alguma coisa, você tem que saber. Isso eu também não canso de dizer aqui. Um dos posts que nós colocamos no Doutoras Respondem essa semana foi exatamente esse: definir conceitos, definir o que é quarentena, isolamento. Nem lembro todos os outros, eram 4 itens que a gente definiu no post. Aí, o lockdown. O que é lockdown, o que é isolamento. Enfim, a partir do momento que você tem definido o conceito, ou sabe, ou tem propriedade, você pode falar a respeito de alguma coisa. Se você não sabe, você não conhece a pessoa, você não fala dessa pessoa. Porque tudo que você fala, você é responsável. Pelas suas ações, também você é responsável. Tanto quando elas são para o bem, como quando elas são para o mal. Uhum. Imagina só, você vai lá, pratica o bem, se dedica, que nem nesse exemplo que nós trouxemos aqui, desse grupo de amigos que se juntam aos finais de semana para poder fazer comida para levar para as pessoas que estão na rua. Já até acho que sei quem é. Já? Uhum. Eu não vou divulgar porque eu não pedi licença para isso. Mas a pessoa que faz isso, ela está fazendo de coração. Então ela está fazendo independente de qualquer outra coisa. Agora imagina uma pessoa abençoada e começa a falar assim: ela está fazendo porque ela quer aparecer. Ela está fazendo essa doação e tira foto e faz o não sei o quê, mas na verdade ela não quer se doar. De verdade, gente, fica com o seu pensamento na sua cabeça. Guarda pra você. Eu não quero nem saber. Não, peraí, não. De verdade, eu acho uma baita de uma hipocrisia. Aquela pessoa que fica com a bundinha dela sentada no sofá, com todo respeito, porque agora eu vou falar. Tá. E chega e fala do outro que o outro não sabe fazer solidariedade, ou que tal coisa não é solidariedade. Cai na real. Você faz melhor, então? Você sabe o que significa solidariedade?
Não, você sabe o que significa ser hipócrita, invejoso. Então para pensar antes de você falar mal do outro, né? Então, com todo respeito, falar gente? mal do outro ali, nesse caso, eu acho que é mais um reflexo daquilo que a pessoa tem em si. Porque ela não vai conseguir ver o bem ali, porque olha o gesto já. Ela já não tem o bem dentro dela, assim. Não, ela não consegue se colocar no lugar do outro, porque solidariedade é isso. Você consegue se doar para o outro porque você consegue se colocar no lugar do outro. A pessoa que critica quem faz solidariedade, quem pratica solidariedade, no mínimo, uma pessoa dessa precisa realmente de um acompanhamento psicológico. Falei. Tá? Existe motivo para eu estar dizendo isso, viu, gente? Certamente, senão porque não estaria, eu li algumas coisas assim, de pessoas que criticam. Que deixa o recado aqui. Que criticam as pessoas que praticam solidariedade na pandemia. Fiquem nas suas casas. Ai, olha, você sabe que eu vi também. Fiquem nas suas casas, mas e as outras pessoas que precisam? Como é que elas vão resolver? Algumas outras pessoas estão se arriscando pelo bem dos outros. Os médicos. Como é que isso vai acontecer? Que solidariedade é essa que as pessoas querem? Que mundo é esse que as pessoas estão praticando? Não finge doença pra mim. Hashtag me rebelei. Não finge doença pra mim no plantão. Isso não é bom. Não é Isso nada não é bom. nada bom. Não, seja solidário o suficiente. Porque Porque tem muita gente que vai para um pronto-socorro hoje, né, Dri? Você fala melhor do que eu a respeito. Ai, gente, tem gente querendo ficar doente e finge doença. Olha, surreal. Finge doença para pedir atestado médico para não ir trabalhar. Né? Porque aí depois você... Pede demissão. 14 dias. Não, porque eu quero 14 dias. Gente, calma lá. Vai, porque realmente precisa. Agora é a hora de usar o pronto-socorro da forma honesta. Olha aqui, ó. Solidariedade e caridade, cada um faz de seu modo, do jeito. Sim, porque é aquilo que tem. Isso foi lá do Facebook, tá, gente? Então, solidariedade e caridade, cada um faz do seu modo, o seu jeito. Porque o seu jeito é aquilo que você sabe fazer, né? Não existe certo e não existe errado. Existe o propósito, que é o do bem. Tem um povo que pratica a solidariedade autodirigida, mas não vem ao caso. Tá. Concordo. Tem gente que pratica o bem para poder mesmo realmente ter uma autopromoção, que seja. Mas está fazendo bem a alguém? De verdade, eu acredito o seguinte: hipocrisia é a coisa que eu menos tolero na minha vida. E eu sou do tipo que eu falo e eu sustento aquilo que eu falo. Sou muito Imagina mulher para quando poder é uma discussão aqui entre nós, quando ela resolve sustentar algo. Aí né? tem réplica e tréplica. E aí vai. É um tribunal do júri na nossa casa. Mas pensa só. A pessoa tá lá, tá fazendo bem. A pessoa que recebeu o bem precisava daquilo. Ok. Tirou a fotinho lá, fez o post, guardou pra eternidade. Ok, eu acredito que eu esteja prestando uma solidariedade neste momento, quando eu estou dizendo muita coisa que as pessoas não querem dizer, não tem coragem de dizer, eu sou hipócritas o suficiente para poder se calar. Falo, sustento o que digo. Olha, eu vi uma pessoa pedindo gás no Rio de Janeiro, porque eu estou passando dificuldade na pandemia, porque o número da conta do gás é esse. Aí a pessoa falou assim: olha aqui, meu senhor, eu vou ligar na empresa do gás mais próxima da sua casa e vou te entregar o gás, mas te dar dinheiro eu não vou. Aí a pessoa estava na Europa e falou: qual é a conta da empresa do gás? Consequentemente, ela viu que o WhatsApp da empresa do gás era dele. Ui. Do pedinte.
Eu vou contar uma outra história pra vocês. Para, gente, que você tá pedindo ajuda, pede honestamente. Por isso que quando eu Tem pratico... vários grupos de Facebook, hein? Quando eu pratico alguma ação, eu vou mesmo pesquisar. Porque eu não gosto de doar o meu tempo, porque doar o meu tempo significa que eu estou privando o meu contato com o meu filho, ou perdendo uma discussão tempo comigo. Isso é fato. Perdendo um tempo para poder me instruir mais, ou me dedicar para o meu escritório. Então, quando eu me disponho a fazer alguma coisa, eu me disponho para fazer e dou o meu melhor. O meu melhor pode não ser o melhor para você, mas foi o melhor que eu podia dar para mim. Fiquei satisfeita com o resultado? Valeu para mim. Faça melhor se você tiver capacidade. Se você não tem capacidade, amigo, entra na fila, estuda, tenta mais uma vez. Aí, uma época... Ela tá com a língua afiada. Hoje tô. Tinha uma época que eu tinha um escritório que ficava pertinho lá do Allianz Parque. Eu lembro. E toda vez eu tinha que passar na frente de um boteco para poder ir até o estacionamento onde meu carro ficava. E no caminho para casa eu passava num determinado farol e sempre tinha lá uma determinada pessoa com uma plaquinha com uma receita médica. Até que um dia eu fui comprar um suco no boteco, porque eu queria tomar um suco no meio do dia lá tal, e vi essa pessoa que ficava no farol pedindo o negócio. Papo vai, papo vem. O que tava tomando a pessoa? A pinga. A Kátia. Se era pinga ou que era, eu não sei, mas era branco. E de repente tava lá em cima do balcão a receita que a pessoa mostrava para todo mundo no carro. Então, é justamente eu aqui, preciso comprar um remédio pro meu filho, me ajuda, por favor. Gente, eu prestei atenção na receita. Perguntei o nome da pessoa. Não era o mesmo nome da receita. Olhei a data da receita. A receita tinha anos. Era da outra pandemia? Eu sei lá de que, mas isso também já tem anos. Isso foi lá em 2003, alguma coisa assim. Ixi, Maria. E aí, por isso que eu acho, se alguém me pede alguma coisa e meu coração sente a necessidade de fazer... A gente sabe quando é um pouco de verdade, né? Eu vou falar uma outra coisa pra vocês. Quando eu era criança, nós estudávamos num colégio de freira. E um dos ensinamentos que nós tivemos foi: você nunca sabe se quem está fazendo o pedido de uma ajuda é Jesus Cristo. Era assim que a gente era ensinado. Era Jesus Cristo ou sei lá quem que está ali se materializando e te testando. Então ajude. Era assim que eu aprendi. Na verdade, se você faz e o outro tá agindo de má fé, aí é o problema do outro. Não é o seu. Sabe outra coisa que me incomoda muito? E eu nunca consegui trabalhar com um idoso por causa disso, fazer a área do direito previdenciário. Porque eu sei que as pessoas conseguem e buscam o idoso para poder tirar vantagem. Roubar a pensão? Eu vi o pai uma vez, sempre dá o dinheirinho no farol quando alguém precisa. Eu falei: pai, se o senhor ficar dando para todo mundo, daqui a pouco quem vai começar a pedir vai ser o senhor. Ele: mas eu estou dando de coração. Pai, essa pessoa está aqui todo dia nesse farol. Pai, eu não sei que ele está aqui todo dia nesse farol, mas eu estou dando porque quero. Sim. Então nunca mais discuti isso com meu pai, nunca mais discuti essa questão de solidariedade. Se você quer fazer, faça você. Mesmo porque a gente cresceu nesse meio, né? O Rotary ensinou isso bastante pra gente, de fazer o bem na comunidade. Tem um comentário aqui, Acho que atualmente as pessoas não ajudam ainda mais por conta do medo de serem enganadas. Realmente, você fez uma vez, aí viu que foi enganado, acaba bloqueando outras ações, né? Que graça tem. Então, quando você vai fazer uma solidariedade com alguém, é porque você está se identificando com aquilo. Você se colocou no lugar do outro, teve a empatia, uma mesma identidade, né? Sim. Todo esse conceito que a gente leu. Deve ter mais alguma coisa ali também, eu não enxergo no Face. Não, aquela era outra
O comentário eu já li ali. Então, gente, essa era a mensagem que nós tínhamos para o dia. Solidariedade é um ato que está sendo muito falado nesta pandemia. E olha, quando eu visito também pessoas, né, eu faço atendimento domiciliar. Então, tem família que foi contaminada, a família inteira com coronavírus. E o vizinho fez compra, entregava na porta. Realmente, olha que bacana. Eu não sei se no meu prédio eu teria isso, né? Não, lá teve também. Teve também? Teve também, que eu vi no grupo do Zap de lá. Aqui também, no começo, agora não tem mais não. Então tem que ver, assim, que existem algumas ações, né? O que a gente fez no asilo é legal, o que o pessoal doou, né? Eles doaram sem saber qual era o asilo, por confiar na gente que a gente ia doar, sabe? Foi muito bacana, muito legal. Então, o que eu quero que fique dessa mensagem, dessa live de hoje. Solidariedade tem sido um tema muito falado agora nessa época que nós vivemos na pandemia. Fizemos até uma enquete no Telegram perguntando o que vocês acham que o mundo vai ficar após a pandemia. E uma das respostas era: você acha que que as pessoas ficarão mais solidárias? Olha, com todo respeito, essa não foi uma das respostas que mais teve votação. E de verdade, fico feliz, porque as pessoas têm que mesmo dizer aquilo que elas acreditam. Ficar cheia de dedinhos, com medinho de machucar o vizinho ou perder a amizade, porque é bonito. Essa pessoa não é sua amiga mesmo, perdão. Assim, eu vejo muita dificuldade, né? Eu também trabalho em local que em muita necessidade, né? Então, um paciente que não come faz mais de um dia. Então, a gente tem kits, né? Ou mesmo a gente dá do nosso próprio lanche para a pessoa que aparece. Então, são atos, são coisas que acontecem espontaneamente, porque faz parte da gente. É o nosso interior que vê o belo no outro e isso cria essa empatia para que possa ajudar. Mas não faça e não pratique solidariedade na hipocrisia. Se não for de verdade, é melhor não fazer. Porque assim, a hipocrisia simplesmente vai trazer para você um conceito mais ainda errado do que é a humanidade, vai com certeza atrasar a evolução do mundo para que a gente possa viver num mundo melhor. Uhum. E eu acredito mesmo que hoje muitas pessoas, sem hipocrisia, viu, Dri? Tá. Muitas pessoas hoje praticam solidariedade para poder mostrar para as outras pessoas que assim fazem. Mas acabou a pandemia, vida que segue, eu não vou mais ser solidária. Teve uma outra enquete que a gente fez no Telegram. Acabando a pandemia, você acha que vai aumentar? Tá, agora esse foi o que você falou. E aí a outra enquete é: antes da pandemia, você era menos solidário e ficou mais solidário com a pandemia? Também tem muita gente que respondeu que sim. Então, não sei se nesse momento do sofrimento muita gente fica solidária e depois não continua, porque daí cada um toca a sua vida. Mas o maior problema é que as pessoas têm que entender o conceito. Sim. Depois que entende o conceito, aí você faz a resposta. E vê a realidade do outro. É isso. As crianças, quando por exemplo, você leva o Felipe para ver outras realidades. Né? Não que a nossa realidade seja do super, né? Cheio de luxo. Não, mas eu me sinto uma pessoa afortunada, assim. Do que a gente tem, a gente compara, quer dizer, a gente mostra diferentes realidades, não é comparar diminuindo, tá? Mas são diferentes realidades com diferentes felicidades naquele meio, porque tem gente que é feliz de um jeito e tem gente que é feliz de outro jeito. Olha que eu vou falar uma coisa bem interessante. Meu filho teve uma aula de História e Geografia e a professora estava explicando como é que as pessoas moram
ensinando as crianças a prestarem atenção no entorno. Você mora em casa, mora em apartamento, é rua, é avenida. Olha os Não é tipos de porque mora em casa casa que que é existem. menos do que um apartamento. Olha os tipos de casa que existem. E mostrou também, num desses slides, uma favela. E aí, o meu filho falou, nossa mamãe, mas é de terra? Falei, filho, muitas favelas são construídas no morro. O que é morro? Aí, gente do céu, as perguntas dispararam. Mas Normal, né? o que eu quero falar com isso é que eu mostrei Diversas realidades. E fiz com que o meu filho entendesse que você tem que mesmo dar valor para o que você tem. Não é que você tenha que se sentir pesaroso pelo outro ou etc. Então, você tem que saber uma realidade e entender melhor como é que você pode ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor. Hoje eu postei uma foto, eu não costumo postar foto assim no trabalho, né? Mas hoje eu postei uma foto e eu recebi tanto recadinho no WhatsApp, no direct, foi muito legal a solidariedade também que tiveram comigo. Então esse foi o tema de hoje. Tá acabando o nosso tempo, tem 15 segundos. E vocês, a partir de domingo, aguardem! Vocês tem terão uma semana de legal. lives programadas muito tops. Nós vamos estar aí passando um videozinho todo com dia. Todas as lives tops. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. E até amanhã. Sejam solidários. Eu não quero me despedir sem falar isso, Dri. Sejam então, solidários. O pessoal do YouTube e do Facebook vai ficar essa mensagem. Vai ficar essa mensagem. Sejam solidários, sim, desde que o seu coração realmente sinta essa necessidade. Que seja verdadeiro. Que seja verdadeiro. Não pratique o bem se o bem não for fazer bem para você. E porque isso não é solidariedade, não é sentir do outro a dor. Não que você precise pegar do outro aquilo que não é bom. Olha, eles não foi combinado, hein? Não, você não precisa pegar do outro nem o que é bom e nem o que é ruim. O que é do outro, o que é seu. E é isso. Seja solidário na medida que você possa. Tudo de bom. Muito obrigada por hoje. Já estou com saudades de vocês. Doutoras Respondem com lives diárias às 21h21.